Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, nós vamos dar sequência na correção da atividade e também, nesse vídeo, eu vou explicar o assunto e, à medida que eu vou explicando, vocês vão resolvendo as atividades que tem. Vai ser uma maneira de nós concluirmos, nós só temos hoje e amanhã para nós concluirmos o nosso módulo. Então, essa vai ser a maneira que nós temos para fazer a conclusão, certo? Então, acompanhe aí no módulo, bem direitinho, para vocês não se perderem. Então, vocês peguem um livro na página 50 e eu quero que vocês prestem atenção naquilo que, né, eu disse isso na outra aula, a questão do uso do discurso. Então, nós temos dois discursos. Existe, né, o três, na verdade, mas o terceiro é o discurso direto livre. Vocês vão ver isso quando estiverem no 8º ano, mas agora existe, basicamente, a gente aprende dois tipos de discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto. Vou reforçar. No discurso direto, nós temos a fala do personagem transcrita diretamente. O que isso quer dizer? A maneira como o personagem ele fala, nós vamos ter ali dentro do texto. Então, o narrador ele não fala pelo personagem, mas ele escreve a fala do personagem. E aí nós vamos ter o uso do travessão e dos dois pontos. Então, observe que aqui nesse primeiro trecho, está de verde, o pasto é muito grande para um só. Há lá capim para 3 e ainda sobra. Bem, precisando anda, rocinante, de um bom sossego no pasto. Então, observe que essa fala ela é introduzida pelo travessão. Esse sinal de travessão indica que é uma fala do personagem. Então, nessa primeira fala, nós temos o discurso direto. O discurso direto é o que? A fala do personagem. Já o discurso indireto, o narrador, ele fala pelo personagem. Observe que o segundo parágrafo, nós temos, Dona Benta achou que sim, mas que tudo dependia de Dom Quixote e Sancho. Tinha de consultá-los. Então, observe que aqui é o narrador falando por Dona Benta. Então, o que Dona Benta achava? Ela achava que sim e que tudo dependia de Dom Quixote e do Sancho. Então, observe que esta é uma fala da personagem que é reproduzida, reescrita por quem? Pelo narrador. Então, no discurso indireto, o narrador ele fala pelo personagem. Então, aí qual é o tipo de discurso que nós temos? No primeiro parágrafo, a gente tem um discurso direto. No segundo parágrafo, a gente tem o discurso indireto. Qual das duas afirmações se refere ao narrador da história que você leu? O narrador observa e conta os acontecimentos, mas ele não participa das histórias. Para que tipo de leitor Monteiro Lobato escreveu suas histórias? Principalmente para crianças e jovens. Era o público-alvo do Monteiro Lobato. Então, aqui nós vamos estudar um pouco da gramática e aí a gente vai ver um pouco dos adjetivos. Né? Vamos ver o que são os adjetivos e o uso deles. Leia os verbetes que seguem. Depois explique o significado das expressões destacadas nas frases. Alvo, ponto, área ou objeto que se pretende atingir, atirando, tira o alvo, a bomba. Acerto o alvo. 2. Figura, resultado de que se deseja obter, meta. O alvo da equipe é vencer o Mundial. Então, a linguagem figurada, por isso que tem um fig ali. Está numa linguagem figurada. O que é uma linguagem figurada? Não é o sentido real da palavra. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, que... deixa eu imaginar um sentido figurado, que seus olhos brilham como o sol. Então, um olho brilhar como o sol é muita coisa, não é?
Então, mas é o que? É um sentido figurado. Não quer dizer que os olhos brilham realmente com o sol forte, mas o reflexo dele dá, né, se parece com o sol. Então, aí está sendo empregado no sentido figurado, como aqui. Resultado que deseja obter a meta. O alvo da equipe é vencer o Mundial. Outro, o objetivo motivo. Ele tem sido alvo de críticas. 4, de cor muito branca, uma pele alva. Nora, nas acepções 2 e 3, oitavo us, com função adjetiva, seguindo-se a outro substantivo ao qual se ligar pelo por ínfim, público-alvo. Ordinário. Ordinário, de má qualidade, bebida ordinária, de mau caráter, pessoa ordinária, habitual, comum, do latim ordinários a um. As personagens vinham vindo sem interrupção, com a enormíssima bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Aquelas terras ordinaríssimas, onde só havia salva e sapé, começaram a transformar-se como por encanto. Então, qual é o significado de aquelas terras ordinaríssimas? Então, terras ordinaríssimas equivale a terras ordinárias, comuns, que existem habitualmente. Então, terras ordinaríssimas, então algo ordinário, conforme o dicionário é o quê? De má qualidade, de mau caráter, ou algo habitual e comum. Então, aqui quer dizer o quê? Equivale às terras ordinárias comuns, que existem habitualmente, ou seja, é da natureza existirem essas terras. E lagos azulíssimos e torrentes de água espumejante alvíssima. Água espumejante alvíssima. Água espumejante alvíssima significa que a água fazia uma espuma muito branca. Reescreva as frases a seguir, trocando as palavras e expressões destacadas por outras de sentido igual ou semelhante. Horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquele pavoréu maravilhoso. Aqui é uma possibilidade, você pode procurar no dicionário e achar outras. Horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquela multidão maravilhosa. Então, polvaréu é muito povo, né? Muita gente, que pode ser substituído por multidão. Alice chegou ao sítio com um bandão de esquisitices atrás. Então, o que é um bandão de esquisitices? Alice chegou ao sítio com uma multidão ou um bando enorme de personagens esquisitos ou estranhos atrás dela. Os personagens vinham vindo sem interrupção com a enormíssima bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Enormíssimas bagagens. Os personagens vinham vindo sem interrupção com a enorme quantidade de bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Castelos e mais castelos, palácios e mais palácios, e árvores enormes, velhíssimas, que ela nunca vira por lá. Então, velhíssimas, castelos e mais castelos, palácios e mais palácios, e árvores enormes, muito velhas, no lugar de velhíssimas, que ele nunca vira por lá. Então, observe que essas palavras que estão destacadas, elas atribuem uma característica a um substantivo. E elas podem ser substituídas por outros substantivos, que também dão que a mesma característica. Então, leia e observe a relação entre as palavras e o substantivo. Sabidíssimo, muito sábio, ou seja, alguém inteligente. Palavras como azulíssimos, muito azuis,
e sabidíssimo, muito sábio, são adjetivos. Você vai reescrever as frases abaixo no caderno, trocando cada expressão destacada por um adjetivo desse mesmo tipo. Então, observe que não precisa escrever no seu caderno essa atividade. Então, observe que o que nós temos aqui nas trocas. Os castelos dos contos de fadas são muito altos. Então, o que eles são? Altíssimos. A história conta a mudança de personagens muito famosos, famosíssimos. Alice veio com seu amigo Coelho, que era muito branco, branquíssimo. Branca de Neve construiu seu castelo em um vale muito lindo, um vale lindíssimo. Então, observe que estas expressões aqui, muito altos, muito famosos, muito branco e muito lindo, são expressões que nós podemos substituir por adjetivos. Qual é a função do adjetivo? É dar característica, é caracterizar. Não é só dar qualidade. Muitas vezes a gente diz que o adjetivo ele dá qualidade, não só a qualidade, mas ele vai caracterizar o substantivo, atribui características a um substantivo. Então, na letra B, nós temos um dos recursos muito usados na escrita de narrativas, como a estudada, é a descrição. Por isso, a presença de tantos adjetivos, como os que se podem observar nas atividades anteriores. Que efeito o uso da descrição causa na leitura? Então, os adjetivos, eles são utilizados para quê? Para dar característica. Então, eles vão ser muito utilizados em qual texto? O texto descritivo. Quando a gente faz um texto descritivo, por exemplo, vocês viram lá no início do módulo, vocês tinha uma atividade que vocês tinham que descrever um colega. Então, naquela descrição do colega, quando vocês tinham que descrever o colega, você usou o quê? Você usou adjetivos, características do seu colega. Então, a descrição faz com que o leitor crie uma imagem mental dos cenários e dos personagens. Então, por exemplo, se a gente soubesse simplesmente que Monteiro Lobato fez uma boneca, criou uma boneca e a boneca fala. Só que quando ele diz que essa boneca ela foi feita de retalhos, seu cabelo era de retalhos de tecido, as cores que se tinha na boneca, o vestido que ela utilizava, né, os remendos que ela tinha, passa na nossa memória, a gente cria o quê? Uma imagem daquela personagem que é a boneca Emília. Entenderam? Então, as características, elas servem para quê? Para que o leitor imagine o cenário, imagine os personagens e crie na sua mente, na sua imaginação, como é a história ou o que se passa na história em si, né, os elementos que se tem na história. Explique o que significa a expressão destacada em cada frase. Maria é minha amiga. Então, minha amiga. Então, Maria, desculpa, é minha grande amiga. Grande amiga, amiga muito querida ou amiga íntima próxima. Maria é minha amiga grande. Amiga grande, amiga alta, de tamanho grande ou amiga adulta. Então, observe que a palavra, dependendo da posição na frase, ela vai ter o quê? Um sentido. Então, a princípio, eu tenho grande amiga. Então, grande amiga quer dizer o quê? Que é uma amiga muito querida, que é alguém muito próxima, que é alguém íntimo da pessoa. Então, ela é uma grande amiga. Amiga grande. Então, quando eu digo amiga grande, o sentido ele já altera, já modifica. Então, amiga grande quer dizer o quê? A característica dessa amiga. Então, quais as características físicas? Talvez uma pessoa alta, uma pessoa muito grande, entenderam? Então, dependendo da posição da palavra
antes ou depois do substantivo, nós vamos ter aí uma alteração de sentido. Ele era um pobre menino, então, pobre menino, menino digno de lástima, né, que inspira compaixão. Então, quando a gente diz, nossa, ele é um pobre menino, às vezes não quer dizer nem na questão de riqueza, mas na questão de riqueza financeira que eu digo, mas na questão mesmo de uma pobreza, de não ter, vamos dizer assim, dignidade, de dó, de compaixão, uma pessoa que talvez não tenha ali a família próximo e tudo. Então, ele é digno de dó, ele é digno da pobreza. E menino pobre, aí sim, já quer dizer o que? A questão de, vamos dizer, de riqueza, né? De posses, de dinheiro, é isso que quer dizer. Então, aí nós, novamente, nós temos a inversão das palavras. Então, releia as frases das atividades anteriores, como a gente viu, grande amiga, amiga grande, pobre menino, menino pobre, prestando atenção à posição dos adjetivos grande e pobre, em relação aos substantivos amiga e menino. Nos itens A e C, o que vem antes, o adjetivo ou substantivo. E nos itens B e D, então, observe que grande e amiga. Amiga, grande. Amiga é substantivo. Então, o que é o substantivo? São o nome das coisas, dos seres, das pessoas, dos lugares. Então, os substantivos são nomes. Grande é essa característica dele. Então, é o que é um substantivo. Do mesmo jeito, ocorre aqui com pobre. Pobre menino e menino pobre. Então, nós temos, nos itens A e C, o adjetivo está antes do substantivo. Nos itens B e D, o adjetivo aparece depois do substantivo. Então, na letra A e na letra C, o adjetivo está antes. Quais são os adjetivos que a gente viu? Grande e pobre. Já nos itens B e D, o adjetivo ele vem depois do substantivo. O que podemos concluir quanto a isso, não precisa copiar no caderno. Esses adjetivos mudam de sentido conforme a posição, antes ou depois do substantivo. O vídeo está travando por conta da internet. Então, aí volta e meia trava, certo? Então, nós percebemos que dependendo da posição do adjetivo, seja antes ou depois do substantivo, vai ocorrer o quê? Uma mudança de sentido na frase. Então, é preciso prestar atenção. Releia o último parágrafo do texto. Pedrinho estava maravilhado com a transformação das terras novas. Um puro milagre. Aquilo tudo mudado, castelos e mais castelos, palácios e mais palácios, e árvores enormes, belíssimas, que ele nunca vira por lá, e lagos azulíssimos, e torrentes de água espumejante, alvíssima, e despenhadeiros de pedras nuas, e jardins maravilhosos. Até aquela famosa casa feita só de doces, que Hansel e Gretel descobriram na Mata Virgem, foram transportadas para lá. Identifique e copie os adjetivos usados no parágrafo. Então, quais são os adjetivos? As palavras que dão características. Maravilhado, novas, puro, enormes, belíssimas, azulíssimos, espumejante, alvíssima, nuas, maravilhosos, famosa e virgem. Na passagem do sítio, apareceram torrentes de água espumejante e jardins maravilhosos. Use os adjetivos circulados no trecho lido para completar as duas frases a seguir. Faça concordância. O que é concordar? É estar de acordo, né? Se está no plural,
tem que ficar no plural. Se está no feminino, tem que ficar no feminino. Então, na paisagem do sítio apareceram cachoeiras de líquido espumejante e um jardim maravilhoso. Na paisagem do sítio apareceram cataratas espumejantes e flores maravilhosas. Então, observe que, neste trecho aqui, nós tínhamos líquido espumejante. Então, singular, singular. Jardim maravilhoso. Singular e singular. Na paisagem do sítio apareceram cataratas. Observe que cataratas está no plural. Então, espumejantes também vai para o plural. Então, há uma concordância do adjetivo com o substantivo. Flores maravilhosas. Então, flores está no plural e é feminino. O adjetivo passou para o plural e para o feminino. Complete as frases. Lagos azulíssimos são lagos muito azuis. Árvores vermelhíssimas são árvores muito velhas. Água alvíssima é uma água muito alva. O trecho do conto é mais narrativo ou mais descritivo? É predominantemente descritivo, porque caracteriza as mudanças ocorridas no ambiente. Então, observe que este trecho há uma predominância de descrever. Então, o trecho, ele traz características sobre o ambiente, sobre as transformações, as mudanças ocorridas no ambiente. Que sensação você tem ao ler o trecho? Que efeito o uso dos adjetivos provoca? Então, o uso dos adjetivos, ele contribui para melhorar a caracterização do ambiente. Então, essa é a resposta. O uso dos adjetivos contribui para melhorar a caracterização do ambiente. Então, quando utiliza o adjetivo, está dando o que? Característica ao ambiente. Como é que é esse ambiente? Se eu digo, por exemplo, num texto descritivo meu, sobre uma viagem que eu fiz. Fui numa viagem no sítio do meu avô. Pronto. Então, será que quando eu digo isso, o leitor do meu texto ou os meus amigos para quem eu disse isso, eles vão imaginar, eles vão trazer na sua imaginação como é o sítio do meu avô? Então, se eu digo que eu fui neste final de semana, numa viagem, ao sítio do meu avô, lá, passei por uma estrada toda arborizada, aonde o verde era predominante. As sombras das árvores refrescavam o clima. Existiam-se muitas árvores frutíferas, pés de manga, de caju, de mamão. Então, eu vou dando o que? Característica ao sítio do meu avô, e o meu amigo ele vai imaginando como é o sítio. Então, os adjetivos ele contribuem para o que? A caracterização do ambiente. Leia o trecho a seguir, observando a pontuação. O período é a fala da tia Anastácia. Credo, Sinhá, que vai ser de nós, de hoje em diante? Quanto estripulia, meu Deus, se isto dessa vez não pegar fogo. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que participam da cena são Dona Benta, tia Anastácia, Pedrinho e Emília. Quando usa a expressão sinhá, a quem tia Anastácia está se dirigindo? A Dona Benta, né? Sinhá. É o que? O sinhá é um modo de tratar. É um tratamento. Na segunda exclamação, que expressão é usada por tia Anastácia como ela conversasse com alguém? Meu Deus! Um outro chamamento. As duas expressões destacadas no período indicam que a personagem se dirige a alguém. Que pontuação foi indicada para expressar essa situação? Essa expressão? Uma vírgula.
toda vez que tem um chamamento, que eu chamo alguém, que eu me dirijo a alguém, eu vou separar por vírgula, né? Quando eu digo mãe, vem, faz favor. Então, mãe, vírgula, faz favor. Então, é o que? É um chamamento. Imagine que Dona Benta estivesse conversando com outros personagens do sítio. Nas frases a seguir, siga o mesmo padrão, observando na narrativa anterior, indique com a vírgula a quem ela se está dirigindo. Pedrinho, vírgula, venha ver Dom Quixote e o Rocinante. Pois é, Nastácia, o sítio está ficando ainda mais belos com todas essas visitas. Então, observe que Nastácia aqui, ó, é um chamamento. Vocês vão ver isso mais à frente, a gente chama de vocativo. Ele vem isolado por vírgula. Entendeu? Emília, vírgula, chame o Pedrinho e vá receber nossos convidados. Observe também o uso da vírgula nos dois períodos. Dona Benta, a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo, recebeu personagens de contos de fadas para uma festa. Pedrinho, o neto de Dona Benta, estava deslumbrado com os visitantes. Nas frases das expressões entre vírgulas, indica o quê? Uma explicação sobre as personagens citadas. Então, Dona Benta, quem é Dona Benta? A dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, essa expressão, ela vem entre vírgula. A gente usa vírgula porque é uma pausa. É uma pausa para introduzir uma explicação. Não é para descansar a leitura. Que a gente fala, dá uma pausa para descansar. Não é para descansar a leitura. É uma pausa para introduzir uma explicação sobre quem é Dona Benta. Quem é a Pedrinho? O neto de Dona Benta, que vem também entre vírgula. Siga o mesmo padrão observado anteriormente para usar vírgulas nas frases. Emília, vírgula, a boneca de pano era falante e inteligente. Dona Benta, vírgula, a avó de Pedrinho era uma senhora bondosa e simpática. Então, observe que, ó, vem a vírgula aqui e aqui. Antes e depois de quem? De a boneca de pano, que é a explicação de Emília, e a avó de Pedrinho, que é a explicação de Dona Benta. Então, nossa aula de hoje é isso. Vocês vão ler, depois de fazer essas atividades, o que vocês vão fazer. Nós temos aqui a leitura do texto, para falarmos sobre verbos conhecendo o indicativo, e depois vocês vão realizar as atividades que seguem. E na próxima aula, vamos fazer a correção, conforme eu faço sempre, né? Com sorteio, pedindo para vocês fazerem junto comigo, certo? Então, leiam o texto e façam as atividades que seguem aí. Um forte abraço. Qualquer dúvida, vocês postam no grupo e eu vou retirar a dúvida de vocês.